Olá, gente. Eu sou a professora Cristiane. Estou aqui hoje para passar o conteúdo para vocês sobre cadeia e teia alimentar. Tá no final da apostila de primeiro bimestre de vocês, ok? Vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje sobre cadeia e teia alimentar, dando o conceito sobre cadeia alimentar, que é uma sequência linear de seres vivos em que é possível indicar as relações tróficas existentes no ecossistema. Aí, para a gente poder entender o que significa isso. As relações tróficas são as relações alimentares, tá? Onde Passa o que é se isso aí? alimenta de outro ser. Fala, Gabriel. Não passa o slide agora não, porque eu vou copiar isso aí. Sim, eu ainda vou explicar essa parte aqui, pode deixar. Então, as relações tróficas são aquelas onde um ser se alimenta de outro ser, tá? Normalmente aqui a gente está falando de espécies diferentes, formando então essa cadeia alimentar em um ecossistema. O ecossistema, ele vai considerar os elementos bióticos, ou seja, os seres vivos, e os componentes abióticos, ou seja, as condições do ambiente. Por exemplo, a quantidade de água presente naquele lugar, as condições de temperatura, de altitude, se chove muito, chove pouco, são as condições do ambiente, são os fatores abióticos, onde os seres bióticos sofrem essa interferência. Tudo bem? Aí, nessa cadeia alimentar, existem os produtores, que são em terra, né, em ambiente terrestre, são os vegetais, as plantas. Mas em ambiente aquático, são as algas, que também são produtores, também produzem a matéria orgânica através da fotossíntese, certo? Então, numa cadeia alimentar terrestre, existem os produtores e os consumidores. Os consumidores, eles são classificados em primários, que são os herbívoros, aqueles que se alimentam direto dos produtores, né? Depois tem os consumidores secundários, que se alimentam desses herbívoros, então eles são considerados carnívoros. Terciários, que são outros carnívoros que se alimentam dos secundários. Quaternários, quintenários e assim por diante, tá? E no meio, agindo sobre todos esses níveis tróficos aí, existem ainda os decompositores, que são, por exemplo, bactérias, fungos, até mesmo larvas de insetos, que degradam as substâncias orgânicas e liberam elas como substâncias inorgânicas. E aí, essas substâncias inorgânicas voltam a ser usadas pelos produtores, tá? Esses decompositores, eles vão agir sobre a matéria orgânica morta, tá? Então, vão agir em plantas, em herbívoros ou em carnívoros que morrerem, para decompor o corpo daquele ser vivo, certo? Com isso, vai fazer liberar substâncias orgânicas que estão naquele ser que já morreu e vai fazer uma reação química, transformando esses componentes orgânicos de volta em componentes inorgânicos, certo? E aí esses componentes inorgânicos vão ser usados, digamos assim, entre aspas, como adubo para a terra, né? Para poder ser usado pelos produtores de novo. Tudo bem? Deu para entender isso? E, gente, falem comigo. Pro, Sim. Fechou? Conseguiu anotar, Gabriel? anotando aqui. Anotando aqui também, calma. Tá bom, beleza. Então, olha só. Falando um pouco do ambiente aquático, porque aqui eu falei do ambiente terrestre, né? Tem os produtores, que são os vegetais, os consumidores primários, que são herbívoros, consumidores secundários, dali por diante, que são todos carnívoros. No ambiente aquático, também existem os produtores, consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Só que vão mudar esses seres vivos. Quem são, né? Eles estão ocupando os mesmos níveis tróficos no ecossistema aquático. Mas aí os produtores em um ambiente aquático são as algas, que são fotossintéticas, que produzem o próprio alimento através da fotossíntese, então vão produzir matéria orgânica, tá?
Essa matéria orgânica depois vai ser consumida pelos zooplâncton, por exemplo. Tá? São seres, são seres normalmente unicelulares, às vezes multicelulares, que estão nas águas e que se alimentam dessas algas. Tá? E esse zooplâncton vai servir de alimento para os consumidores terciários, que são os peixes. Tá? Os peixes pequenininhos, por exemplo, que se alimentam o tempo inteiro de matéria microscópica que está em suspensão na água. Depois, a gente tem os consumidores quaternários, por exemplo, os peixes maiores. E aí, isso vai formando uma cadeia alimentar no ambiente aquático, do mesmo jeito que a gente tem a formação de uma cadeia alimentar em ambiente terrestre. As garoupas. Oi? As garoupas. As garoupas, elas entram como consumidor, né? Que vão se alimentar desses outros. A gente tem as algas, né? Tem os zooplâncton, e aí depois tem, por exemplo, essas garoupas que se alimentam desses zooplâncton. Tá? É um exemplo aí, então. É um peixe que ele é tão grande que ele pode engolir um peixe inteiro. Ele pode engolir um peixe inteiro? Inteirinho, sem mastigar. Então, aí, nesse caso, ele entra, no mínimo, como consumidor quaternário, tá? Porque aí a gente tem a alga, que é o produtor, a gente tem o zooplâncton, que é consumidor primário, a gente vai ter pelo menos um peixinho pequenininho, né, que vai servir como consumidor terciário, e aí, se essa garupa se alimenta de um peixe inteiro, ela vai ser um consumidor quaternário. Tudo bem? Tá. Aí, só para finalizar, então, falando desses decompositores, eles vão agir em qualquer um desses níveis tróficos aí, porque eles vão decompor o corpo desse ser vivo que morreu, seja ele um produtor, seja ele um consumidor primário, secundário, etc. Tá? Aqui a gente tem exemplo de cadeia alimentar no ambiente terrestre e no ambiente aquático. A primeira já é um exemplo de cadeia alimentar no ambiente aquático. Então, a primeira imagenzinha aí de cima, da esquerda, é uma alga, tá? Que serve de alimento para o caramujo vai servir de alimento para um peixe, o peixe vai servir de alimento para uma garça, tá? Então, a gente tem aí a transferência de matéria orgânica. Todo o corpo da alga vai passar a fazer parte do caramujo, porque ele vai comer a alga. Tem umas coisas aí que tá errado na cadeia alimentar aí. Quê? Tem umas coisas aí que tá errado aí. Não, tá. Da gaivota certo. Mas a do caramujo e a do sapo na água e do rato no capim aí não tá certo, não. Não, mas aí o do sapo é outra cadeia alimentar. Que é uma gavião lá que come carne. Come carne, por exemplo, do sapo. Então, a gente está falando de transferência de alimento através da matéria orgânica, né? Todo o corpo da alga vai passar a fazer parte do caramujo, todo o corpo da planta vai passar a fazer parte do besouro, ou um pedaço, né? Se o besouro não se alimentar de toda aquela plantinha. O besouro, a matéria orgânica que compõe o besouro vai passar a fazer parte do sapo quando ele comer o besouro, tá? Do mesmo jeito na cadeia alimentar de baixo. A gente tem o trigo. Oi. Mas como é que o caramujo come algo? O caramujo não tem boca? Tem sim. Só não dá pra ver, mas tem sim. Todo animal, sem exceção, precisa de boca para se alimentar. Tá? A não ser os que são microscópicos, mas aí a gente já não classifica eles no reino animal, né? Porque para ser um animal ele precisa ter mais de uma célula. Só os, por exemplo, protozoários, que são uma célula só, aí não tem como ter boca, né? Aí eles usam outras estruturas para poder se alimentar. Mas sendo um animal, ele vai ter boca. Tudo bem? Então aí a gente tem exemplo de transferência de matéria orgânica ao longo dessa cadeia alimentar. Então, 100% da matéria orgânica pode ser transferida de um nível trófico para o outro. Certo? Conforme o ratinho se alimenta do trigo, ele se alimentou da matéria orgânica do trigo.
Quando a cobra comeu o rato, a matéria orgânica que compõe o corpo do rato vai passar a compor o corpo da cobra. Tudo bem? Então, a gente fala que a transferência de matéria orgânica, ela pode ser até 100%, certo? De um nível trófico para o outro. E essa transferência de matéria orgânica, ela é cíclica, ela forma um ciclo, porque agindo sobre cada uma desses níveis tróficos da cadeia alimentar, ainda vão agir os decompositores, tá? Que aí vão devolver essa matéria orgânica de volta em matéria inorgânica. Beleza? A última coisa que eu tinha falado era sobre a matéria orgânica, a transferência de matéria orgânica, que é cíclica, que forma um ciclo, porque vai passando pela cadeia alimentar e os decompositores fazem essa matéria orgânica voltar para os produtores. Tá? Então, aí fecha um ciclo e essa matéria orgânica, ela pode ser transferida em até 100%. Essa transferência de matéria orgânica, ela é cíclica e ela pode ser de até 100%. Só que isso não acontece com a energia que essa matéria orgânica está transferindo. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala, que se a gente parar e comer 500 gramas de alface, dali 1h30 a gente está com fome. Se a gente comer 500 gramas de carne pura, que é proteína pura, a gente passa umas 3, 4 horas de boa sem comer? Não é mais ou menos assim? Porque, percebam, eu falei a mesma quantidade, 500 gramas, certo? Então, a mesma matéria orgânica, só que a energia que ela está transferindo é diferente. Tudo bem? Isso vai acontecer na cadeia alimentar também, tá? Os autótrofos, eles fazem a fotossíntese, vão, então, produzir essa matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai ser consumida pelos heterótrofos ao longo da cadeia alimentar. E aí, até 100% dessa matéria orgânica. Só que a energia, ela vai sendo perdida, cerca de 10% vai ser passado para o outro, perdido a cada nível trófico, porque parte daquela energia, aquele ser vivo está usando para se manter vivo, certo? Só pelo fato do animal respirar, ele já está gastando energia. Sabe aquela história também de que a gente cansa de comer, né? Ou então por exemplo, vamos ver lá o gavião, ele teve que caçar para comer. Então ele primeiro precisou gastar energia para depois conseguir a energia para repor, né? Então, cerca de 10% da energia de um nível trófico passa para o nível seguinte, tá? Por quê? Ao longo da cadeia alimentar, parte dessa energia é liberada na forma de calor, na forma de respiração, tá? E aí esses níveis tróficos, então, só para dar o conceito, eu coloquei entre parênteses aí, cada um dos grupos de seres vivos de uma sequência alimentar. Isso quer dizer que a matéria orgânica, ela é cíclica e ela pode ser transferida até 100%, como eu havia dito. Mas a energia, ela é unidirecional. Ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Ela não volta para o produtor depois. E essa energia, ela não é transferida 100%. Tá? Cerca de 10% vai sendo perdido na passagem de um nível trófico para o nível seguinte. Tudo bem? Então, por exemplo, a planta tem ali o exemplinho de um gafanhoto. Ele vai se alimentar do capim, tá? Ele se alimentou de 1 quilo de capim, vamos colocar assim, bem, só um número só para vocês entenderem. Ele se alimentou de 1 quilo de capim e conseguiu 100% de energia do capim. Quando ele for comido pelo rato, o 100% de 1 quilo de matéria orgânica que passou a fazer parte dele, vai passar a fazer parte do rato. Tá? Então, o rato conseguiu ali 1,2 kg. Vamos supor que o gafanhotinho tinha só 200 gramas. Então, passou esse 1,2 kg pro rato.
Só que teria que ser assim, só que conforme o gafanhoto vai usando aquele 1 quilo de capim para se alimentar, ele vai metabolizando aquele 1 quilo, né? Porque se fosse assim, pensem, a gente pega lá um domingão, a gente comeu 500 gramas de carne no almoço, mais 500 gramas de carne à noite, no jantar. No dia seguinte a gente está com 1 quilo a mais? Não, né? Porque a gente metaboliza aquilo e usa aquela matéria orgânica para produzir energia para o nosso corpo funcionar. Por isso que essa energia ela vai sendo perdida ao longo do tempo. Deu para entender? Isso se o gafanhoto não explodir com tanto capim. Foi só um exemplo de números para vocês conseguirem entender que a transferência de energia ela não é a mesma coisa da transferência de matéria orgânica. Tudo bem? Falando agora da teia alimentar. A gente estava analisando até agora uma linha possível, uma sequência linear possível de transferência de energia e de matéria orgânica, né? Como eu tinha dado o exemplo aqui. A plantinha sendo comida por um besouro, sendo comida por um sapo, sendo comida pelo gavião. Só que o sapo ele não é comido só pelo gavião. Um sapo pode servir de alimento para uma cobra. Um sapo pode servir de alimento para uma outra ave grande, certo? Então, a gente não tem uma transferência sempre linear. Quando a gente vê uma cadeia alimentar, a gente vê uma possibilidade de transferência de alimento. Entretanto, quando a gente fala de teia alimentar, a gente está falando do conjunto de cadeias alimentares de uma comunidade, tá? Então, a gente está falando da relação entre os seres vivos, onde um se alimenta do outro, tá? Porque se a gente for pegar um capim, não é só o gafanhoto que come capim. Formiga também come capim, né? O boi também come capim, certo? Tirando aqui, eu vou anotar isso aí. Então, a partir daí, a gente vai formando uma teia. A gente vai entrelaçando essas cadeias alimentares, formando uma teia alimentar. Fala, Gabriel. Tecnicamente, as formigas não comem capim. O que come capim são os plânctons, são os pulgões que elas guardam dentro do formigueiro. Elas comem os fungos. Né? Tecnicamente, as formigas não comem capim, não. É isso mesmo, tá certinho. Elas pegam o capim, né, o pedacinho de folha, levam para dentro do formigueiro, e com esse formigueiro... Elas são responsáveis por cortar o capim e levar o formigueiro. Isso mesmo, menino certo. Bem as cortadeiras mesmo, elas pegam um pedacinho do capim, levam para dentro do formigueiro e vão alimentar o fungo que está lá dentro daquele formigueiro, e depois elas se alimentam do fungo. É isso aí mesmo, Gabriel, boa, bem lembrado. Então, olha só, aqui nessa teia alimentar, então a gente começa a entrelaçar, intercalar essas cadeias alimentares entre os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários. Nessa fotinha que eu coloquei aí para vocês, está consumidores de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. É a mesma coisa, tá? Consumidor primário é o consumidor de primeira ordem, o secundário é de segunda ordem, terciário de terceira ordem e assim por diante. Tudo bem? Dá no mesmo falar. Tira não. Eu vou deixar aqui mais um pouco. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o exemplo da verdura. Ó, a verdura está servindo de alimento para o coelho, mas também serve de alimento para o rato, mas também serve de alimento para o grilinho lá embaixo, o inseto herbívoro. Tá? Vamos pegar só o coelho, que está se alimentando da verdura. Esse coelho, ele pode servir de alimento para o gavião, ele pode servir de alimento para uma coruja, ele pode servir de alimento para uma cobra. Tá? Ele pode servir, por exemplo, de alimento para a coruja, que depois vai servir de alimento para a cobra. Vai servir de alimento para a coruja, que depois vai servir de alimento para o gavião. Então, vocês começam a perceber que essas possibilidades elas vão se abrindo. Um animal não se alimenta só de uma outra espécie. Ele tem uma rede de presas, assim, digamos, potenciais, que ele pode se alimentar. Isso, digamos assim, que é um cardápio, né? Ele tem uma gama um pouco mais variada de cardápio, como diz o Gabriel aí, que é da onde ele pode tirar o alimento dele. Ele não vai se alimentar só diretamente de um ser vivo.
E aí, podem perceber que a gente tem uma setinha mostrando essa transferência de matéria orgânica e de energia. Percebam que não está mostrando a setinha da zebra para a árvore, porque é a zebra que está comendo a árvore. A gente está mostrando a setinha no sentido contrário, porque a matéria orgânica que faz parte da árvore vai passar a fazer parte da zebra, tá? A transferência de matéria orgânica e de energia é que é indicado por essa setinha. Por isso que a setinha está no sentido de quem tá comendo, e não de quem está servindo de comida. Entenderam? A seta indica o sentido do fluxo de energia e matéria orgânica. Por isso que ela não está ao contrário. Ela está indicando para onde a matéria orgânica está indo. Tudo bem? Se é o coelho que está comendo a verdura, então a matéria orgânica da verdura está indo para o coelho. Por isso o sentido da setinha em direção ao coelho e não o contrário. Tá? Aí, gente, só para seguir aqui, a gente precisa falar ainda das pirâmides ecológicas. Essas pirâmides ecológicas são formas com que os níveis tróficos de uma cadeia alimentar podem ser representados quantitativamente, em quantidade. Tá? Então, a gente vai falar quantos produtores vão servir de alimento para quantos consumidores primários, que vão servir de alimento para quantos consumidores secundários, e esses secundários vão servir de alimento para quantos consumidores terciários. Tá? Então, a gente sempre analisa essa pirâmide ecológica a partir da base, onde sempre vão estar os produtores, em direção ao topo, em direção aos consumidores, na ordem da transferência de energia. Só lembrando uma coisa, que assim, não necessariamente essa pirâmide ecológica ela vai formar um triângulo. Por quê? A gente pode pensar, por exemplo, uma árvore só serve de alimento para vários gafanhotos, certo? Então, nesse caso, é uma unidade de árvore para, sei lá, 100 unidades de gafanhotos. Tá? Então, aí, nesse caso, ela perde o formato de triângulo, apesar de ser uma pirâmide, da gente chamar de pirâmide ecológica ainda assim. Essa pirâmide ecológica, ela vai ter na base os produtores e em direção vertical os consumidores. Só que não necessariamente essa pirâmide ecológica vai ter um formato de triângulo, assim como essa que está nesse exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, o primeiro tipo de pirâmide é a pirâmide de números. Ela representa apenas a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, sem levar em conta a massa e sem levar em conta a energia transferida pela cadeia alimentar. Ou seja, sem considerar o peso e sem considerar a energia que está sendo transferida de um nível trófico para o outro. Tá? Então, a gente fala aqui, ó, de 1000 plantas, por exemplo, 1000 touceiras, que é um tipo de gramínea, tá? Como se fosse um capinzinho, 1000 touceiras que servem de alimento para 300 gafanhotos, que vão servir de alimento para 20 aves. Ou então, se a gente estiver falando de uma planta menor, aliás, uma planta maior, uma árvore, 3 ipês, olha ali do lado, vai servir de alimento para 1000 besouras, porque o ipê é maior do que a touceira. Então, é uma quantidade menor de produtor servindo de alimento para uma quantidade maior de consumidor primário. E esses 1000 besouros servem de alimento para 20 aves. Tudo bem? Então, a gente vê aí, ó, que mesmo falando de pirâmide de números, essa pirâmide de números, ela pode ter o formato de triângulo ou ela pode perder esse formato de triângulo. Depende de qual cadeia alimentar a gente vai estar analisando. Ok? Então, ela representa só a quantidade de indivíduos, sem considerar o peso desse indivíduo, sem considerar a energia que esse indivíduo está transferindo ao longo dessa cadeia alimentar. Tudo bem? O segundo tipo de pirâmide é a pirâmide de biomassa. Essa pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de matéria orgânica viva ou biomassa, que é o peso seco, por unidade diária, presente em cada nível trófico. Olha só, essa pirâmide de biomassa, ela considera só o peso.
tá? O peso seco por unidade diária presente em cada nível trófico. Então, a gente vê assim, ó, 10 toneladas de soja alimentam 1 tonelada de gado. 1 tonelada de gado deve dar, sei lá, eu não sei exatamente quantos quilos pesa um boi, mas ele deve pesar ali por volta de uns 400, 500 quilos já, tá? E aí, falando então sobre a pirâmide de biomassa, ela considera o peso, tá? Que está sendo transferido ao longo dessa cadeia alimentar. Então, 10 toneladas de soja alimentam 1 tonelada de gado. Isso dá mais ou menos, sei lá, uns 2 ou 3 bois, né? Cada um com, sei lá, uns 400 quilos. Se a gente pegar um boi grande, deve ser bem por aí o peso dele, pelo menos. Só que, 10 toneladas de soja, apesar de ser soja, apesar de ser pequenininho, é muita quantidade, né? É muito peso. Só que a gente está falando aqui ao longo da vida toda desse gado. Tudo bem? Por isso que a gente fala aqui, ó, 1 tonelada de gado alimenta 70 quilos de pessoa. Que é mais ou menos o peso de um homem adulto. Ué, mas um homem adulto come 1 tonelada de gado? Se a gente estiver falando ao longo da vida inteira daquela pessoa, então talvez sim, tá? Aí, gente, ó, então a gente está falando desse peso seco por unidade diária e considerando que está ao longo da vida inteira daquele ser vivo. Tá? Por isso que parece muito 1 tonelada de gado para uma pessoa, mas é ao longo da vida toda dela. Do lado, a gente vê essa pirâmide de biomassa em relação a gramíneas, preás, né, como se fosse um gambazinho pequenininho, guará e onça. Guará são os lobos guarás, né? Que é como se fosse um cachorro do mato, um cachorro grande. E pirâmide de biomassa invertida, porque a gente, né, eu lembro que eu falei para vocês, se a gente estiver falando de uma quantidade grande, de um tamanho grande de produtor, ele alimenta uma quantidade maior de consumidor primário. Então, aí a pirâmide perde o formato de triângulo. Tá? Então, por exemplo, se a gente fala de fitoplâncton, são as algas marinhas que fazem a fotossíntese no mar. Elas vão servir de alimento para muito mais zooplâncton do que a quantidade de fitoplâncton. Por quê? Elas têm um peso maior para alimentar esse zooplâncton. Tudo bem? Então, aí, nesse caso, também perde o formato de triângulo. Tá bom? E a última, deixa eu conferir, o último tipo de pirâmide, o Gabriel falou da bateria dele, mas também já está 15% aqui. Mas a gente já está acabando, tá? O último é a pirâmide de energia, que representa de maneira mais adequada a quantidade de energia em quilocalorias em cada nível trófico. Em um dado instante, em um momento, então aqui na pirâmide de energia, a gente não fala considerando a vida inteira dele, que nem na pirâmide de biomassa, né? É em um determinado momento. Como essa energia, eu já tinha falado para vocês que ela é sempre perdida ao longo da cadeia alimentar, na forma de calor, na forma de respiração, então essa pirâmide de energia nunca poderá ser invertida, ela sempre vai ter o formato de triângulo, tá? E aí a gente tem o exemplo do produtor, o capinzinho aí, servindo de alimento para o consumidor primário, que é o gafanhotinho, só que antes do consumidor primário se alimentar do produtor, ele já perdeu um pouco dessa energia se mantendo vivo, tá? O consumidor primário, antes do gafanhoto ser comido por esse sapinho, por essa salamandrinha aí, que não dá para ver exatamente muito bem, antes dele servir de alimento, ele já gastou uma parte da energia dele se mantendo vivo, respirando, andando, batendo o coraçãozinho, certo? Então, essa setinha que está de um para outro aí, ó, é a perda de energia a cada nível trófico. Essa salamandrinha, antes de servir de alimento para cobra, ela gastou um pouco da energia que fazia parte do corpo dela, respirando, batendo o coração, fugindo de outros predadores até não conseguir fugir dessa cobra. Tá? Então, sempre essa energia que foi adquirida lá primeiramente pelo produtor,
sempre essa energia vai sendo perdida um pouquinho a cada nível trófico. Por isso que essa pirâmide, ela sempre vai ter o formato de triângulo, nunca vai poder ser um tipo de pirâmide invertida, porque ela sempre vai perder um pouquinho dessa energia a cada nível trófico. Tá? Tá sendo medido sempre essa energia em quilocalorias, e aí a cada nível trófico vai sendo perdido um pouquinho, por isso que ela sempre vai ter esse formato de triângulo, sempre com a parte menorzinha virada para cima. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Peço para vocês compartilharem esse vídeo com quem não participou da nossa aula online e quem não esteve presente, não conseguiu acessar a nossa aula, tá? Então é isso, obrigada pela presença de todos e valeu!